Então, começando oficialmente, né, Diego? Sou a Alessandra, trabalho na Challenge e eu vou falar um pouco do currículo do Diego. Ele é brasileiro de São Paulo, mora no Canadá há 4 anos, tem mais de 15 anos de experiência, tem essa carinha de novo, mas tem mais de 15 anos de experiência na área de TI e gerenciamento de projetos, tendo trabalhado em grandes empresas no Brasil, instituições financeiras e consultorias, além também de em outros países. No Canadá, o Diego atuou na Century e atualmente trabalha no governo canadense. Além de ser o criador do Brazilian IT Aura, que é um grupo chamado Brito, um grupo de profissionais de TI aqui da cidade que busca exatamente se ajudar e trocar ideias sobre esse universo e que é muito famoso e divulgado por aqui pela região. Então, esse grupo já possui mais de 200 membros, está ativo há mais de 3 anos e o Diego foi nomeado recentemente como ambassador pelos seus trabalhos ajudando os recém-chegados a se prepararem para o mercado de trabalho em Ottawa. Então, boa noite a todos e obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, Diego, em participar conosco dessa live para que a gente possa falar sobre o mercado de TI em Ottawa. Boa noite, obrigado pela introdução aí. Estava bem ampla, está mais ampla do que eu pensava, está ótimo. Obrigado pela oportunidade da gente bater um papo sobre TI, sobre Canadá. Então a ideia aqui vai ser um papo bem informal, do jeito que eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer uma coisa muito travada. A ideia é a gente dar uma passada um pouquinho, entender um pouco o que é TI no Canadá, entender um pouquinho como que está dividido, ou se a gente consegue dar uma divisão de como que é o Canadá, e falando um pouco de TI, aonde tem, aonde não tem. E depois a gente entra aqui para falar da nossa cidade, falar um pouquinho de Ottawa, e aí a gente explica as particularidades e abre para dúvidas, que com certeza vai ter bastante dúvida. Então a gente falando um pouquinho do Canadá, né, isso é importante dizer para todo mundo que é de TI, mas assim, um ponto cultural que eu gosto de dizer é: o Canadá, inclusive para trabalho, ele não tem nada a ver com os Estados Unidos. Isso é a primeira coisa que eu quero já deixar bem claro para o pessoal. O Canadá está na América do Norte, é vizinho dos Estados Unidos, mas não tem nada a ver, inclusive as formas de trabalhar. Então o Canadá ele tem os seus grandes polos divididos. Então a gente tem Vancouver, que todo mundo conhece, todo mundo ouve falar, que é uma parte litorânea nossa, onde nós temos algumas empresas de telecomunicação, principalmente uma parte voltada bastante para a parte de filmes. Eu estou lendo aqui um pouquinho o que o pessoal está escrevendo, mas eu vou deixar para você, tá, Alessandra? Tá, eu vou fazer um comentário. Eu vi que o eu... Rafael mandou boa noite, a Simone também falou um oi, a Mila deu Isso. um oi para você e o Emanuel também. Então, um Pode oi para deixar. todo mundo, boa noite. Então, assim, a gente tem Vancouver. Vancouver, geralmente, o pessoal ouve falar muito porque os filmes são filmados em Vancouver, pelo clima, pela beleza natural que eles têm lá. Então, tudo que é de TI relacionado a essa parte de filmes tem bastante em Vancouver. Então, essa já é uma primeira parte. O que é TI? É a parte de edição de vídeos também, é a parte de CGI, que é aquela parte gráfica dos filmes. É importante dizer que qualquer lugar do mundo, mas vamos falar de Canadá, tem TI. TI está em qualquer lugar. A gente tem que ver qual é o tipo de TI que está em cada lugar. Então, falando um pouco de Vancouver, é mais voltado para a parte visual. Vamos para uma parte que eu brinco, né, que é Calgary, que seria o nosso interiorzão aqui, né? Calgary está começando a crescer muito a área de TI lá. Ela está começando a crescer bem. E está indo bastante empresas de telecom. Antigamente Calgary ainda é, né? Tem bastante focado a parte de gás, de petróleo, mas agora está começando a crescer muito. Eu estou pensando aqui no mapa, por isso que eu estou tentando ir de uma maneira mais... A gente tem o Winnipeg, que tem TI, mas não é muito buscado. Assim, a gente não vê muita vaga pesada, boas em Winnipeg. Não quer dizer que não tenha, é que a gente não vê. A gente falando de New Brunswick, também está começando a surgir um pouco mais das oportunidades de TI lá. Agora vamos descer para o setor de fato que eu brinco, que é onde que está o grosso do TI. Então vamos para os nossos amigos franceses primeiro. Então a gente tem Montreal e Quebec City,
Então, a gente tem duas cidades da província de Quebec. Então, Montreal estando bem forte, bem preparada nessa parte de mercado. Então, Montreal, antigamente, ela era o antigo polo comercial nosso do Canadá. Eu ia falar Brasil, mas é do Canadá. Então, Montreal era o polo comercial até então Toronto começar a surgir. Então, Montreal era o centro de tudo. Depois, quem quiser buscar na história vai entender o porquê Montreal, no meio do caminho, deixou de ser, a partir do momento que ela adotou o francês somente como língua oficial. Então, Montreal tem muita empresa grande, tem muita empresa de games, muita startup. É uma cidade bem diversa. Então, você vai encontrar muito trabalho em programação lá, muito trabalho na área de games. Então, quem joga videogame vai saber, a Ubisoft está lá. Tem uma parte da Microsoft que também está lá. Tem Quebec City. Quebec City é muito, muito, muito forte para quem trabalha com programação. Então, muitas empresas de desenvolvimento estão em Quebec City. Aí vamos entrar num detalhe de Quebec City, que eu já estou vendo a tua cara, que é o seguinte. Quando eu falo de Quebec, assim, eu faço uma divisão. Quebec City é praticamente 100% francesa. Então, você vai ter que falar francês. Montreal, vamos dizer que eu daria hoje em dia, 70%, 60% falar francês. Conheço gente que trabalha em Montreal que não fala nada de francês. As empresas são empresas globais que se falam inglês. Agora vamos vir para o nosso lado, né? Vamos falar um pouquinho de Toronto, vamos falar da província de... Só entender que você está dando um overview de TI dentro do Canadá, para depois se aprofundar nessa região daqui que a gente está. Porque eu acho que é interessante todo mundo entender um pouquinho o que é o Canadá em TI, até para eu poder explicar o que é Ottawa, que é, ao meu ver, Ottawa tem as suas particularidades, ela é muito específica. Então a gente tem que dar um overview do que é o Canadá primeiro, até a gente entrar em Ottawa. Não, já estou te agradecendo por essa aula de geografia. Mas se me perguntar agora, eu estou tentando entender o mapa. Mas vamos lá, eu não estou com o mapa na minha frente aqui, mas... Então a gente chegou em Toronto. Toronto passou a ser o centro comercial. Então os bancos todos estão em Toronto, claro, tirando os bancos franceses, os bancos de Quebec, mas... Então todas as centrais dos bancos estão lá, as grandes marcas ou as grandes estão lá. Eu comparo, assim, o pessoal não gosta muito, mas eu comparo assim, Toronto é São Paulo. Então, o coração comercial está lá e compete com Montreal. A gente tem essa competição, assim. Só que se a gente falar de mercado bancário, por exemplo, que é o meu mundo, onde eu vivi muitos anos, a gente vai descobrir que o mundo bancário seria Toronto. Então, para quem trabalha em banco ou com software bancários, Toronto vai se aproximar mais. Então, a gente deu uma olhadinha ao que a gente tem desse Canadá e agora a gente vai aterrissar o nosso aviãozinho aqui em Ottawa. Então, vamos comentar um pouquinho. Ottawa não é uma cidade grande, né? Então, assim, para quem está aí no Brasil, vocês vão... A gente ri, porque a gente tem 1 milhão de habitantes só. Isso é bem pouco para quem vem de São Paulo. Eu não sei se o pessoal já pesquisou, o Canadá deve estar em torno de 35 milhões de pessoas, ou 36, eu não lembro, mas o último censo. Mas a gente está, né? Esse é o volume que a gente tem hoje no Canadá. Então você imagina que a nossa... fazer um comparativo direto com a quantidade de pessoas que a gente tem brasileiros, né? Não. Eu nem gosto de fazer. Eu gosto de fazer aproximações com tipos de cidade. Certo. Então, assim, para mim, se alguém quiser uma aproximação, não quer dizer que é 100% assim. Para mim, Ottawa seria uma Brasília da vida. Por que é uma Brasília? Porque aqui, agora a gente vai entrar um pouquinho no que é Ottawa. Ottawa é a capital federal. Então, o nosso primeiro-ministro está aqui, o parlamento está aqui, todos os órgãos centrais federais do governo estão aqui. E é uma cidade linda turisticamente falando. É muito bonita, eu acho assim. Para mim é uma das cidades, eu acho assim, eu sou suspeito de falar porque eu estou aqui, né? Em contrapartida, então Ottawa ela é uma cidade muito grande. Quando eu falo grande, é em termos realmente de espaço. Enquanto você tem Toronto, uma cidade muito concentrada num tamanho, Montreal, Ottawa ela começou pequena, mas ela foi abraçando outras cidades até o ponto que ela está desse tamanho que está hoje. Então, assim, você é muito comum
você tem a área central, mas você tem empresas longes, né? Alguém me falou, mas eu não sei se é dado correto, mas assim, cabe Toronto e Montreal dentro de Ottawa em termos de espaço, se você falar em área geográfica. Então, Ottawa é uma cidade que ela é bancada pelo governo, assim como Brasília também é. Então, como qualquer outra cidade bancada pelo governo, então vocês têm as empresas do governo na área central. Então, aí já vai um primeiro insight para a área de TI. Como que funciona a TI em Ottawa? O que é TI em Ottawa? Agora a gente vai explicar realmente para o pessoal o que é TI em Ottawa. E aproveitando que você depois, por ter a sua própria experiência de governo, puder diferenciar para a gente, né, a diferença que você percebe no setor público e privado, essa seria uma pergunta que eu queria te fazer. A gente vai entrar porque realmente é uma grande diferença isso aí. Então, assim, Ottawa, ela tem algumas regiões, então, assim, por ela ser uma cidade que o governo está aqui nela, qual é a nossa tendência? A tendência de ser uma cidade que tem muito dinheiro. Porque para manter os órgãos do governo, você tem muito dinheiro aqui dentro. Então, o que acontece aqui em Ottawa hoje em dia? Aqui em Ottawa, você tem toda uma área central com as empresas do governo, e aí a gente está falando de... Aí eu vou entrar, agora sim eu vou entrar um pouco no TI do governo. Aqui a gente está falando trabalhando com o governo, a gente está falando das grandes marcas de TI. Então, para quem é da área de network, a gente está falando aqui, vamos falar um pouquinho da área de infraestrutura, a gente está falando de Cisco, a gente está falando aqui de certificações Cisco, a gente está falando de Citrix, a gente está falando de muita coisa na nuvem, então a gente está falando de Azure aqui ainda, está chegando muito forte, então a gente está falando de Microsoft aqui, a gente está falando de CRMs, a gente está falando de CRM, a gente está falando de Oracle. Então, assim, só para usar algumas marcas, algumas brands que O o pessoal pessoal já costuma, conhece e é bom saber que o que pessoal existe. conhece. Que Então, tá aqui, então tudo que envolve as marcas e essa parte, a área do governo tem. Como é parecido no Brasil, as grandes marcas estão lá. Dificilmente a gente vai ter pequenos softwares ou softwares free atuando no governo. Então, isso aqui é o governo. O governo, ele, dependendo do seu órgão, agora eu vou entrar um pouquinho, porque daí depois a gente vai migrar um pouquinho para falar um pouquinho do privado. No órgão público, então a gente segue todas as metodologias. Então, ao mesmo tempo que eu tenho muita coisa rodando na metodologia que a gente chama de waterfall, que é aquela metodologia bem antiga, bem conhecida, a gente, ao mesmo tempo, tem algumas áreas do governo trabalhando também com metodologias agile. E aí a gente tem algumas áreas, uma área que eu sei que usa muito Agile é a área de da Health Canada. A Health Canada seria o nosso Ministério da Saúde. Então, tudo que tem a ver com saúde passa pela Health Canada e eles usam o modelo Agile. Ao mesmo tempo, tem muita área que ainda usa o modelo antigo. Tem gente que gosta de falar modelo arcaico, mas é o modelo antigo. Então, isso aqui eu diria que é a área central de Ottawa. Do outro lado, a gente vai entrar numa coisa que eu não sei se o pessoal deu uma pesquisada, mas Ottawa também foi conhecida muito tempo atrás como o Vale do Silício canadense. Por que ela foi conhecida como o Vale do Silício canadense? Depois de muito tempo tem uma área aqui chamada Kanata, que era uma cidade, ela foi adquirida, né, ela foi abraçada, então ela deixou de ser uma cidade, passou a ser um subúrbio, vamos dizer assim, um município, um distrito, né, aqui de Ottawa. E a partir desse momento, em Kanata, começou-se, num primeiro momento, a chegar em empresas grandes. Então, a primeira grande empresa que chegou aqui foi a Nortel. Então, a maioria aqui de TI vai conhecer, a Nortel chegou aqui, muito grande. E depois de um tempo, todo mundo sabe que a Nortel teve seus altos e baixos, mais baixos do que altos, ela saiu. Mas, em contrapartida, o Canadá começou a dar muito incentivo, tanto para startups, quanto para empresas de TI pequenas, não startups, mas pequenas empresas nessa região de Kanata, dando incentivos, tentando divulgar. Então, hoje a gente tem um cinturão muito grande em Kanata de empresas de TI
que vão desde pequenas empresas até, hoje até tem grandes empresas lá atuando. Então, até quem quiser olhar, depois a gente pode passar os links. Tem um site chamado Kanata A gente North fez BIA. uma postagem no início desse mês, inclusive, falando de Kanata, É, mostrando o polo como é grande, e eu até já visitei e fiquei bem impressionada com então, a assim, quantidade de empresas que a gente tem lá. então a gente tem o que a gente chama da Kanata North BIA, que todo mundo conhece, né? Aonde tem essas empresas. Então, assim, a grande diferença de cara é isso. Então, você tem em Ottawa empresas ou órgãos do governo ou empresas que atuam para o governo. Por exemplo, eu trabalhei na Accenture. A Accenture é uma empresa privada, mas a gente prestava serviço para o governo. Tá. Então, tem essas empresas de grandes marcas e, ao mesmo tempo, você tem empresas encanadas do setor privado. Por exemplo, vou usar um exemplo. Todo mundo sabe que a maconha foi legalizada. Uma das grandes empresas aqui do Canadá é a Canopy. E a Canopy, ela está em Kanata. Um dos escritórios dela está em Kanata. Então, assim, só para dar um exemplo, pessoal, que assim, não é só o governo, tem essa parte. Por que todo mundo fala que o Vale do Silício é Kanata? Para dar um exemplo. Como o governo está aqui, o governo tem muito dinheiro em orçamento. E como tem algumas empresas que prestam serviço, é óbvio que o Vale do Silício vai crescer. Então, assim, essa é a divisão, vamos dizer assim, geográfica. Vamos falar um pouquinho de carreira, porque eu acho que eu não entrei um pouco no techniquez da coisa aqui. Eu vou tentar descer o máximo que der. Eu não sou um cara de infraestrutura, mas eu conheço um pouco. Na área de infraestrutura, seja governo ou setor privado, a gente tem muita oportunidade. Então, por exemplo, como eu falei, quem tiver certificação Cisco, o pessoal pede toda hora. Certificação relacionada a Citrix, eles pedem toda hora. Conhecimento em todos os tipos de ferramentas para network, eles pedem toda hora. É muito importante isso para qualquer, principalmente para a área de infraestrutura, mas também para quem trabalha com software fechado, que eu chamo de que são os COTS. Aí sim é importante você ter certificações, como por exemplo em gestão de projeto tem que ter o PMP. O canadense ele gosta que quem vai trabalhar com eles tenham essas certificações. Tá. Então isso a gente falando um pouquinho de network, na área de infraestrutura ou network. Então tem que conhecer bastante de nuvem. Eles usam muito conceito de nuvem aqui. Ao mesmo tempo que a gente falando de governo, a gente também usa muito mainframe. Então quem conhece de COBOL e mainframe tem a área sim aqui. E aí é mais governo, mas tem. Falando de novas tecnologias, então tudo que for muito, muito, muito novo, quem vai tratar são as empresas mais startups mais novas, tipo é difícil falar os nomes, porque eu não gosto de comentar o nome de empresa, mas a gente tem as empresas mais novas tratando. Então, se a gente está falando da área web, então a gente tem muita... Marco, eu sei que você sabe de mainframe, isso aí eu conheço. Ó, Tem várias... tem um monte de gente falando oi. O Adelmo, Hoje, por exemplo, ele estava na nossa live da semana passada, está presente novamente. O Binho, o Marco. O Fábio falou exatamente que a Telecom é mais forte em Calgary, como você comentou. isso. Então, o pessoal tá Mas, participando. já aproveitando o gancho dele, mas se você olhar em Waterloo, que é uma cidade do lado de Toronto, está começando a crescer um polo de telecom gigantesco. É de telecom e para quem conhece da área de seguros, está começando a crescer muito lá também em Waterloo. Então, assim, Calgary está crescendo, mas também o Waterloo está aqui. O Waterloo é o que seria o segundo Vale do Silício do Canadá. Então, assim, a gente falando um pouquinho da área de programação. Então, assim, programador em si, independente da tecnologia, programador em si tem vaga, tem muita vaga. Se a gente falar de Java, tem vaga e tem bastante vaga para governo. Se a gente falar de pacote Microsoft, a gente dá uma divididinha. E se a gente falar de front-end ou back-end, qualquer coisa do tipo, o que mais de moderno tiver saindo, que cada hora muda uma coisa, a gente está falando bastante da região do setor privado. Ponto mais importante para isso é, você tem que provar que você tem a experiência. Seja
com certificados para algumas áreas que pedem certificados. Não é para sair correndo atrás de certificado. É só o que a área pede. Ou para quem principalmente para quem é desenvolvedor, principalmente desenvolvedor web ou até desenvolvedor de aplicativo. Tem uma pergunta aqui, alguém fazendo se o programador de PMP tem vaga. PHP? Cara, tem, mas não tem muito não, aqui em Ottawa. Não tem muito não. Tem, mas assim, o pessoal de PMP está migrando. Por exemplo, o Bank of Canada, que seria o nosso banco central aqui do Canadá, eles usam, o site deles é feito em PMP, porque eu conheço até o desenvolvedor que trabalha lá, amigo meu. Então, assim, tem, mas assim, não é uma coisa muito não. O pessoal já está migrando para outro mundo. Então, fala-se muito de WordPress aqui, fala-se muito de... Isso a gente falando de montagem de sites, né, de web design. Mas tem. Não quer dizer que não tem. Eu não gosto de falar que tem e não tem, assim, tem sim. Mas é pouco. A gente falando também, batendo... Então, assim, tudo que tiver uma certificação que você puder, a Challenge é top. Eu sei, é super assessorada. O Adel mais... Então, a gente tem bastante disso, dessa parte. O que eu falo para programador, por exemplo, igual o rapaz falou de PMP aí, o muito importante para vocês aqui no Canadá é mostrar o teu portfólio. Então você tem que ter algum lugar para mostrar esse portfólio. Então, por exemplo, quem usa o Git, o GitHub da vida, tem que ter tudo lá para mostrar para as pessoas. Seja desde um site onde você vai mostrar um demo ou qualquer coisa do tipo, até onde você quer mostrar uma demo de um programa seu, você também tem que ter. Aqui conta-se muito o uso de portfólio. Eu conheço gente que chegou aqui no mês seguinte, pegou o portfólio do Brasil, publicou e arrumou um emprego na hora. Então, assim, isso vai depender muito mais do que você está buscando nesse sentido. E você acompanha muitos casos. Imagina só nesse grupo de 200 profissionais que você ajudou a criar. Né? Quanta troca de informações, experiências, de saber como essas pessoas chegaram, você tem acompanhado. Então, lá a gente tem gente... Com propriedade. Lá a gente tem gente que está há 20 anos aqui no Canadá, que montou uma empresa, vendeu e está vivendo da empresa, ao mesmo tempo de estudante que acabou de chegar ontem, por exemplo, que veio um menino até me procurar. Então, assim, é claro que o maior mundo aqui, a gente está falando da área de desenvolvimento, mas eu vi algumas pessoas aqui que são da área de infra, até o Marco que estava aí falando, e esse é um ponto importante aqui em Ottawa. A gente tem pouco profissional gabaritado e certificado para a área de infraestrutura. Então, quem tem certificado Cisco, principalmente Cisco, gente, quem conhecer de nuvem ou de cloud, tem muita vaga, gente, tem bastante. Eu estou percebendo, Diego, que o pessoal está começando a fazer perguntas, mas eu vou pedir assim, podem fazer, deixar aqui no registro de histórico, mas a gente vai avançando que eu tenho algumas perguntas que eu quero te fazer também, para você concluir. Pode perguntar. E aí, no final, a gente abre e eu treco as perguntas e a gente vai te perguntando, tá bem? Tá bom, pode começar. Porque a gente está avançando já nos 25 minutos. Então pronto, eu falei que ia falar em 10, né? Eu achei que eu ia falar em 10. Me empolguei, não, gente, tanto desculpa de conhecimento que tem, não dá para ser assim tão pouco mesmo. Mas assim, então vamos para as qual é perguntas. a área que você considera para os recém-chegados? Como é que é essa área que você diria, quando você falou que tem gente chegando aqui há pouco tempo? Eu diria que assim, primeiro que quem chega aqui no Canadá, eu diria que assim, o cara que acabou de pisar aqui, que pode trabalhar, isso é muito importante. Eu gosto de falar assim, não chega aqui de estudante que você não vai arrumar emprego. Essa é a primeira coisa que eu já deixo bem claro. Aqui não dá, não existe isso. Então, assim, mas quem está com visto de trabalho e chegou aqui, foca 100% no setor privado. O governo, ele tem uma série de características e pré-requisitos para entrar no governo, inclusive algumas documentações. Um documento que, se o pessoal pesquisar um pouco na internet, eles vão ouvir falar muito nesses grupos. Tem um documento aqui que chama Security Clearance. Esse documento, ele seria um tipo de antecedentes criminais, onde ele diz qual o nível de acesso que eu vou ter a algumas informações. Então, vai desde o primeiro nível até o nível top secret.
Então, assim, o primeiro nível, que é o básico, ele está levando quase um ano para uma pessoa recém-chegada a tirar. Quem é Tá. canadense, que já está aqui há 5 anos, por exemplo, está levando 3 meses. Então, assim, como você vai levar um ano para tirar e você não pode pedir, algum órgão do governo tem que pedir para você, ou alguma empresa recrutadora, então a primeira coisa conselho que eu daria para quem é de TI, chega aqui, vai olhar o mercado privado. Principalmente para quem trabalha na área web, que pode fazer freelance, trabalhar de casa, é portfólio e mercado privado, direto. Quem E eu tem... diria, Oi? e eu diria também, Diego, se quem está na área, mas que quer vir via colleges, a gente tem na área, principalmente que você falou, muitos colleges com esses programas Sim. de cloud, de nuvem. É, Então, os colleges, assim, o college ajuda, principalmente alguns colleges, algumas empresas, e aí é importante sempre pesquisar. Algumas empresas, eles fazem um acordo com o college, então eles oferecem o que a gente chama de co-op, que seria um estágio, então 6 meses você trabalharia na empresa com esse estágio. Então você recebe e te conta como estágio do college. Então isso é isso, importante. o Algoquim, por exemplo, que está aqui na nossa cidade, é um caso desses. Sim. E a gente tem vários cursos lá. Então, Então acho que esse é o é uma ponto. opção. É. Sim. Quem que é Tem alguém que me perguntou aqui, comprei. Área de... Nossa, De acabou de subir. analista de suporte, com Área de certificação. suporte com ITIL tem vaga? Sim, tem vaga. ITIL tem. ITIL é uma certificação que algumas áreas buscam, mais governo do que setor privado. Mas tem sim, mas depende muito, depende muito. Assim, falando de metodologias ou certificações, por exemplo, o PMP, ele vale para qualquer lugar. Mas setor privado a gente vai falar muito, muito, muito de tudo que é novo. Então a gente vai falar de DevOps, a gente vai falar de Agile, a gente vai falar de tudo que é mais fresh, e eles estão trabalhando bastante desse lado, lá no setor privado. Governo, como qualquer governo do mundo, o que está funcionando eles vão manter, e aos poucos eles vão melhorando. E como você diria, como é que as pessoas podem, no caso, se atualizar dessas vagas que você tem falado? É, eu tenho minha recomendação, mas o que você diria? Eu diria que, assim, primeiramente, você tem que saber de fato, eu brinco bastante, você tem que saber de fato a tradução, isso é bem importante, tá? O pessoal, às vezes a gente tem costume no Brasil de traduzir só o nome da vaga. Então, tudo bem, vai gerente de projeto é project manager, isso é bem básico. Mas algumas áreas não tem nada a ver o que a gente fazia no Brasil, o nome, com o que a gente faz aqui. Tá? Isso é primeira coisa, você tem que saber qual é o nome da tua profissão aqui. Ou quais são os nomes que se encaixariam no que você faz aqui. Diferente no Brasil, onde a gente tem um papel e atua nas 11, que nem a gente brinca, aqui no Canadá é 1 para 1. Então, eu tenho uma profissão, eu vou fazer só aquilo. Então, você tem que descobrir o que você faz no Brasil, o que é aqui. Depois que você souber isso, LinkedIn é uma ferramenta que está assim, ela é muito usada aqui. O site do Indeed, porque Eu tem preciso todo... dar uma deixa agora, Diego, porque semana que vem, já contando, que a gente ainda nem divulgou, a gente vai falar com a Gabi, na É. próxima live, exatamente sobre LinkedIn. Então, Só assim, para o pessoal que já está aí, já marcar na próxima semana na agenda. o LinkedIn ele tá sendo bastante usado, então você tem que filtrar, preparar o LinkedIn para olhar por hora, isso é a primeira coisa. E em contrapartida, você também vai ter que fazer essa parte do olhar no Indeed, que é geralmente o pessoal usa muito o Monster, mas aqui no Canadá se usa mais o Indeed. O Indeed tem que tomar uns cuidados. E outra coisa, olhar fixamente também os grupos, tipo, até o Facebook mesmo, para dar uma olhada, porque às vezes tem vagas que elas não vão nem para LinkedIn, nem para Indeed. Então é sempre importante você tentar estar no meio de grupos, de conversa. É o Principalmente quem nosso botou o chamado pé aqui. network, né? Que a gente É, precisa fazer assim que a gente chega. exatamente. Botou o pé aqui, tem que procurar um grupo do que você conhece. Então, falando um pouco ainda sobre como as pessoas podem adquirir ainda do Brasil experiência
Deixa eu só responder aqui que eu estou lendo o Adelmo. Adelmo, o seguinte, equivalência de diploma de TI. Eu vou te falar, não tem que fazer equivalência nenhuma. Qualquer empresa, se você tiver um bacharel, eu não estou falando de tipo curso técnico, tá? Eu estou falando de bacharel. Se você tem um bacharel em qualquer área de TI, as empresas não te pedem validação de diploma. Eles pedem só o diploma dentro da área de atuação. Em alguns casos, você traduz o diploma e manda para eles. E algumas empresas, por exemplo, foi o meu caso, eles entraram em contato com a instituição que eu me formei para confirmar se eu me formei lá. Mas não tem equivalência igual tem outras áreas. TI não tem disso. TI vale muito mais a tua experiência e às vezes até a certificação que você tem. Você pode falar das diferenças um pouco, então, para o pessoal conhecer, porque a gente está avançando, a gente vai precisar, para a gente poder abrir para as Sim? perguntas, quais as diferenças que você considera principais entre o currículo brasileiro e o canadense? O ponto principal é até a forma que a gente, é um dos cursos que eu dou que você participou até, né? A Sim. gente tem uma diferença muito grande. No nosso currículo brasileiro, a gente tem mania, né? O mais importante para o brasileiro é minha formação, meu PhD, meu doutorado, meus certificados. Então, o currículo fica desse tamanho, que até chegar no que você faz. O currículo canadense, ele é totalmente diferente, tá? O currículo canadense, ele é uma venda. O canadense, ele aprende desde pequeno a se vender. Então, a primeira coisa que você vai se aproximar no teu currículo é a tua venda. Então, você vai, é como se fosse uma carta de uma apresentação. Então, a primeira parte do currículo é quem eu sou, o que eu conheço, o que eu sou bom. Você tem que se vender na primeira parte. Os seus títulos ou qualquer coisa do tipo, pouco importa. Para eles por exemplo, se eles pedirem um bacharel, eu não quero saber se você tem MBA ou doutorado. Eu quero o que eu pedi, mas você vai ter que saber se vender. Então, a forma de escrever o currículo aqui, ele é um currículo de venda. Você tem que se vender no currículo. No Brasil, é um currículo, às vezes, mais... Não quer dizer que é errado, ele adequa para o Brasil. Mas, assim, todo o currículo que eu pego de brasileiro que vem para cá, a gente muda ele 100%. Então, assim, o Não, ponto principal é isso. A diferença é tão grande, por isso que a gente marcou com a Gabi, exatamente para ela poder falar de currículo, porque eu percebo, é muito forte essa questão que você está É. trazendo agora. E uma coisa bem importante que a Gabi vai falar é LinkedIn e currículo não tem nada a ver um com o outro, tá? São dois caras totalmente diferentes aqui no Canadá. Não tem nada a ver. Tá? O LinkedIn é para uma coisa, o currículo é para outra coisa. Isso é bem O importante. LinkedIn vai fazer a questão do É, networking muito forte, que é. é necessário. Tá, então... esse, para mim, falando de currículo, é o principal. A gente tem mania de botar o nosso currículo muito o que a gente formou, né, os nossos títulos, e depois você se apresenta. Aqui não, é venda 100% desde o primeiro momento. Perfeito. Você quer fazer algum comentário, algo ainda da sua apresentação, antes da gente abrir para as perguntas, Diego? Olha, eu prefiro abrir para pergunta, porque daí talvez eu consiga entrar em algumas perguntas, algum tema mais técnico. Porque assim, a gente fala TI, né? TI é aquilo que a gente não consegue explicar para nossa mãe, às vezes, o que a gente faz, né? Então TI, eu sou de TI, mas sou gerente de projetos, mas ao mesmo tempo eu posso trabalhar, eu não sou desenvolvedor, então a gente tem que dividir bastante a conversa aqui. Eu vi o Emanuel perguntando que você falou da Microsoft e não falou da Amazon. É que a Amazon, Manuel, a Amazon que está aqui não é o headquarter dela, não é a parte de desenvolvimento. Tem algumas, agora que está começando a surgir, mas aqui está mais o centro de distribuição da Amazon aqui. Ele não está, vamos dizer assim, a parte comercial, onde está a maior parte de desenvolvimento, ela ainda não está aqui. Ela estava, mas ela não está. Então aqui só está o centro de distribuição. Tem algumas coisas assim acontecendo, mas ainda está muito em Toronto. Lembra que eu falei Toronto? Tá Toronto. Mas tem sim, a Amazon chegou aqui, mas aí, falando de número de vagas, o maior número de vagas da Amazon que chegou aqui foi para trabalhar na logística deles. Tá. O pessoal está perguntando também sobre a questão de fibra ótica. Tá. Não, peraí. Entendi. Entendi, Emanuel. Agora eu entendi o que você me falou. Sim,
Sim, Eu Emanuel, que não fiz a tem. pergunta direito, eu peguei a pergunta pela Ela... metade. Desculpa, Emanuel. Não, Emanuel, sim, tem bastante empresa que usa AWS, sim, tem. Eu vi bastante coisa em Montreal. Aqui em Ottawa eu vi algumas coisas assim, mas não mais no setor privado, como eu falei, isso é mais setor privado. Mas tem sim. Agora eu entendi o AWS. O Amazon que você falou, você pegou da AWS era a Amazon, mas tem. O Otávio está perguntando o que você acha do college com programação e tendo co-op dentro do programa. Eu acho legal, porque teoricamente, quando você pega um college que tem co-op, você vai chegar numa. Teoricamente, você tem uma chance de se mostrar para alguma empresa, porque normalmente essas empresas elas têm uma relação com a universidade. Então eles já estão acostumados com o estudante um estagiário, né, um estudante chegar para fazer. Então eles já estão com a mente mais aberta. É diferente de você pegar teu currículo, botar no braço. Geralmente quem está fazendo esses cursos de programação é alguém que está chegando agora, que não conhece muita coisa de nada e está aprendendo. Tem muita gente que mudou. Eu tenho um colega que ele mudou da área de vendas para ser programador. Então essa parte eles têm que. Então assim, o legal do co-op é que a empresa ela sabe que você está em processo de aprendizado. E se você for bem, a empresa já te deixa até uma carta proposta quando você terminar a faculdade. Então eu acho legal. Só tem que tomar cuidado do teu curso versus o co-op. Não é nem versus se o curso tem co-op, é o tipo de co-op. Então é A bom hora de fazer fazer, bastante pesquisa. a hora de fazer as perguntas é agora, gente. A gente tem mais 5 minutinhos. Em relação. Também teve uma pergunta sobre para você falar de Power BI. Power BI ou de BI? Porque eu lembro que eu vi alguém falando de BI aqui. Então, pronto. Era de Então, BI? Tá, BI tem bastante coisa da área de BI aqui acontecendo, principalmente, deixa eu lembrar uma empresa que trabalha bastante com BI aqui, para o pessoal também dar uma olhada. Eu sei que a Python. exatamente. E aí veio uma pergunta da Vanessa, se Ah, estudar francês faz diferença na contratação e como é essa área de BI. tá, então vamos lá. Francês, depende. Vou ser sincero, se você trabalhar no setor privado, francês é só mais uma coisa que você sabe falar. Se você trabalhar em Gatineau, por exemplo, que é a cidade vizinha de Ottawa, que praticamente vira a mesma coisa, para quem mora aqui, a gente é a mesma coisa, o francês, sim, ele ajuda. Ele ajuda, mas assim, dependendo se você vai trabalhar numa empresa que ela só presta serviço para Estados Unidos, Toronto, e ela não atende muito a parte francófona, que é a parte do Quebec, não sei. Eu acho importante para ter um plus, mas não quer dizer que seja diferencial. A área de BI, tem bastante coisa acontecendo aqui em BI, tem muita ferramenta sendo utilizada para BI, muito setor privado, o governo eu preciso lembrar agora o que o governo estava usando de BI, as ferramentas que eles estavam usando, mas assim, tem. Alguém falou de Dynamics? Meu Deus, se você soubesse Dynamics, Microsoft Dynamics, você vai encontrar vaga amanhã aqui. Dynamics é uma coisa que assim, eles são desesperados atrás de CRM Dynamics. Muito, eu não sei que. Muito. Quem que perguntou de Dynamics? Eu vou até ler o nome. Foi o Otávio? Otávio. Rapaz, Pode se falar com você ele tiver o depois. visto de trabalho e for certificado, eu te indico umas 10 empresas hoje, cara. Não tem profissional aqui em Ottawa de Dynamics. Isso é escasso. Muito. De conhecimento, assim, de conhecer, de ter certificação, de ter estudo. Quem estuda aí, todo mundo estuda tudo. O importante, uma coisa que eu quero falar para quem tá falando, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, não é só estudar, você tem que vivenciar na prática, tá, gente? Você tem que trazer um pouco de know-how. Ex-Nortel é bom, é ruim? Cara, é bom. Você tem uma experiência, depende do Nortel Brasil, se for Nortel Brasil, sim. Nortel é Nortel. É que assim, ela não tá mais aqui, mas para vocês saberem como que foi formado, eu brinco que tem os dinossauros de TI aqui, como que foi formado? Muitos anos atrás, quem é de TI vai me entender, veio um grupo do Brasil para cá, da IBM,
para desenvolver uma parte do Eclipse aqui. E eles vieram para cá e esses caras desenvolveram um trabalho enorme sobre Eclipse aqui e estão aqui até hoje, são os caras que ganharam muito dinheiro com isso. Então, assim, e aí a Nortel surgiu também. Então. Mais perguntas, pode vir. O Otávio gostou com certeza, porque ele está vindo para a Orwa. Então, ele gostou de ouvir comentários sobre Tem um a tal de Dino de TI presente, possibilidade. você é coboleiro ou Rod Tavares? O que você é de TI? Dependendo como for, tem... É que eu tô lendo aqui também, só que eu leio com a cabeça virada, assim, então tá estranho o problema. A gente está fazendo um teste hoje que dificultou a nossa leitura, Diego, mas tudo É. bem. A próxima vez a gente cria um terceiro. É verdade. E assim, enquanto as perguntas estão vindo, fica também a nossa mensagem. Quem quiser saber mais sobre college na região, não só aqui de Ontário, todo o Canadá, a Challenge está exatamente aqui para poder fazer esse planejamento com vocês. Então, vocês que já têm o nosso contato, é só nos procurar. E se não tiver mais perguntas, Diego, eu realmente quero muito agradecer a sua disponibilidade, porque você faz um trabalho muito bacana, apareceu. Mais Não, eu tô vendo. afastado indo para o Golquim. Tá perfeito, o Rod, tem que atualizar mesmo. Eu entendi agora o que você faz. O que eu tava falando? Para suporte ou treinamento em Dynamics, Ele já já está sou... bem apto. Beleza, cara? Só vir. Pega o visto e vem, cara. 5G no Canadá, logo mais, não tão já. Estão discutindo o projeto, mas ainda não agora. Mas estão discutindo, então sim. Tem uma briga grande aqui sobre 5G. Mas se for falar, deve ter alguma coisa. Vai sair para os lados de Waterloo, talvez, ou Calgary. Só para o Esse é meu pessoal chute. saber, o Waterloo também fica dentro da província de Ontário. Né? Tá ali É. Eu mais esqueço. perto de Toronto. É. Não, porque a gente já fala no dia a dia, mas só para o pessoal se situar, também está dentro de Ontário. Seriam os... Ottawa e Waterloo são os vales do silício aqui do Canadá, que o pessoal costuma falar muito. Mais pergunta, gente? Vamos que eu tô gostando de responder aqui agora. Agora que eu esquentei. Também estou esperando, mas assim, então agradecer de qualquer forma a participação de todos que já são nossos clientes, como o Otávio, como o Adelmo, ou outros que também estão conhecendo a Challenge. Obrigada por participarem dessa live e aproveitar e trazer também tanta informação como você nos trouxe, Diego. Obrigado. Mark. Cara, ele perguntou aqui, eu vou tentar passar um pouquinho... ele me perguntou o seguinte, contratação para quem está no Brasil acontece? Eu não vou mentir. Primeiro, sim, acontece. 2, é muito raro. Eu vou explicar, e isso é bem legal, foi uma pergunta bem boa. Isso me perguntam isso toda hora. Diego, será que uma empresa não vai contratar e me trazer para cá? Não. Aqui no Canadá, quando alguma empresa canadense ela vai sponsorar, ela vai ser sponsor de alguém, vai bancar o visto daquela pessoa para vir para cá, ela tem que provar para o governo canadense que ela procurou todo mundo do Canadá, ninguém atendeu o que ela queria, e só por isso ela vai pegar você do Brasil, que só você sabe isso, por isso que ele está te trazendo para cá. Acontece um pouco de ser sponsor quando a pessoa já está aqui dentro. Isso acontece. O cara te contrata para fazer um freelance, um contrato pequeno, e aí acontece do cara te sponsorar. Mas assim, da empresa trazer de fora, falando um pouco de província, aí sim, se você souber francês fluente, for programador, província do Quebec. Quebec City, para ser mais exato, eles fazem um pouco de trabalho de sponsor. Aí até o pessoal aí da Challenge pode dar um help aí, mas assim, de cara, é muito raro acontecer. Porque a gente também não pode dar uma falsa expectativa, apesar de terem muitas vagas, e a gente sabe que tem no Canadá, que as pessoas vão já do Brasil vir direto. É importante você saber assim... O meio vai ser o estudo, vai ser fazer uma certificação canadense para poder
ingressar na área. E o mais importante é, vocês têm que entender um pouquinho que, de novo, a empresa daqui vai ter que explicar o porquê vai pagar, e tem um custo altíssimo isso. Sim. Então tem que trazer o pessoal para cá. Então primeiro o importante é já estar aqui. Estando aqui é mais fácil. As coisas acontecem, seja no network que você faz em vários eventos que tem na cidade, seja contactando com as pessoas dentro de grupos como o seu, seja participando de atividades dentro do college. Então, assim, sem dúvida, quando se está aqui, as coisas começam a acontecer e É, as oportunidades surgem. Mas tem- eu vou encerrar, Diego, as perguntas. eu vou virar aqui, desculpa, porque agora eu quero ler uma pergunta aqui que me fizeram que achei interessante. Diego, mas é no caso do Global Talent Stream? Esse aí eu não conheço, não. Pode ser. Tá, lembrei. Sim, algumas empresas, bem algumas, elas têm um processo de buscar talentos de fora para trazer. Se é isso que você quis dizer, sim, mas é muito pouco. E alguém falou do LMIA? Então, LMIA, aí o pessoal da Challenge vai te explicar um pouquinho. Que é o LMIA, é mais ou menos... Tem alguma empresa que não precisa de LMIA? Eu não sei. Aí eu não sou um cara de vista para explicar. Eu sei que, assim, qualquer empresa para trazer de fora, ela tem que passar por isso. Tem uma burocracia, mas assim, existem outros caminhos. Então, quem quiser depois falar com a gente no particular e a gente, né, faz uma reunião. O que eu quero fechar agora é essa live e te agradecer mais uma vez. Foi muito esclarecedor para a gente falar do mercado de TI no Canadá, especificamente em Ottawa. Eu acredito que a gente está trazendo assim boas perspectivas e mostrando as oportunidades que de fato aqui acontecem. Mais uma vez, Sim. obrigada por todos que participaram. E obrigada, Diego. Se você quiser deixar alguma palavra, alguma frase. Uma palavra que eu gosto de falar para todo mundo que me procura, seja para qualquer tipo de trabalho, é a primeira coisa assim, vocês têm que pesquisar muito. Vocês têm que participar dessas lives, você tem que conversar, procurar o pessoal que entende, procura cuidado, que está cheio de picareta. Tem muito picareta no mercado. Então, assim, o mais importante é que vocês, de alguma maneira, vocês têm que fazer uma pesquisa. Não vem aqui, tipo, cheguei. A Alessandra também já viu, mas assim, eu já vi muitos casos do pessoal realmente quebrar aqui. Então, essa é a dica importante. Agora, a tua área, só fazer pesquisa. Eu brinco que eu não gosto de falar de tendência, porque o que é tendência hoje na nossa área de TI, COBOL não é tendência mais e está cheio de vaga. Então, é genérico. E é isso aí. Precisando, estamos aí. Uma boa noite a Boa todos, noite. gente. E até a próxima quinta-feira, falando de LinkedIn com a Gabriela Castro.